paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 4 desse segundo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai estudar um tema muito especial: como se deu o ministério de Jesus, analisando aí a respeito desse ministério de Cristo à luz da palavra de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. É claro que eu vou pedir a você também, deixa aí o teu comentário, diga de onde você está assistindo a aula de hoje. Em nome do Senhor Jesus, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, compartilha aí para o povo de Deus. Lembrando a você que a gente está comentando aqui no canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem também agora adolescentes vencedores, tem muito material para você, para professor da Escola Bíblica Dominical, treinamento do discipulado também, é só você procurar aí nas nossas playlists. A nossa aula de hoje, ela tem o texto bíblico, ela possui 3 objetivos específicos, fique atento a isso, e a nossa aula de hoje tem 4 pontos para a gente poder trabalhar juntos o argumento da mensagem de hoje, falando a respeito desse ministério de Cristo. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. Então vamos lá, vamos juntos, em nome do Senhor, estudar a palavra de Deus. O tema da aula de hoje, lição de número 4 aqui da classe dos juvenis, vai trabalhar exatamente esse argumento. Como se deu o ministério de Jesus, como Jesus exerceu o seu ministério. O primeiro ponto da nossa lição trabalha sobre o seguinte argumento: um chamado, uma missão a ser cumprida. O primeiro ponto da nossa lição vai estudar exatamente sobre o chamado de Jesus. Nós percebemos à luz da palavra de Deus que Deus tem as suas maneiras de chamar as pessoas para um grande ministério, para uma grande obra. Quando a gente estuda, por exemplo, o Antigo Testamento, nós entendemos que Deus chamava os seus profetas de forma particular, de forma especial, para uma mensagem em Israel, para o seu povo. E quando a gente analisa isso, a gente percebe que o chamado não é buscado por alguém, o chamado não é merecido por alguém, o chamado não é pelas qualidades que a pessoa possui, mas o chamado é exatamente esse Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas, que se move em favor dos seus servos e escolhe pessoas para uma obra específica, para uma obra que ele deseja realizar. É interessante isso. Você percebe, por exemplo, o próprio Amós no Antigo Testamento falando a respeito desse chamado. O chamado não era merecido. Por exemplo, a pessoa era filho de profeta, deveria ser profeta. Não funciona assim. O próprio Amós faz questão de dizer, explicando ao sacerdote Ananias, lá no capítulo 7 do seu texto, versículo 13, 14 e 15, ele faz questão de dizer que ele era simplesmente um agricultor, um fazendeiro, um coletor de sincômoros. E é interessante que ele foi chamado por Deus para ser profeta, para entregar uma mensagem de Deus ao povo de Israel. Com Jesus não é diferente. Jesus também foi chamado para uma grande obra. Nós já entendemos que Jesus não é criatura, à luz da palavra de Deus. Ele é o Criador. Ele faz parte da Trindade. Nós já entendemos isso aqui. Mas ele também tem o chamado ministerial. Ele também tem um ministério a ser exercido. Ele também tem algo a fazer. E a sua obra, o seu ministério, é exatamente maravilhoso. Porque o ministério de Jesus exerce a salvação. O ministério de Jesus, o seu chamado, exerce sim esse resgate da minha pessoa, da sua pessoa, do teu aluno também. E o chamado de Jesus, o chamado que Jesus abraçou, a gente precisa entender, é esse chamado do plano divino, do plano perfeito, que de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito na palavra de Deus que esse plano foi exercido, foi arquitetado antes mesmo da fundação do mundo.
mundo. Jesus abraçou esse chamado. Jesus abraçou esse projeto eterno. Jesus decidiu se entregar em nosso lugar. E de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, Cristo abraça esse chamado, esse ministério da obra divina por amor a Deus, por amor também à humanidade, por amor a mim e você. E a gente precisa entender isso aqui, que Jesus, ele abraça o seu ministério, abraça o seu chamado, abraça a vontade divina. Nós também precisamos entender que nós também precisamos abraçar esse ministério, abraçar esse chamado, abraçar essa vontade divina. Não é algo merecido por alguém, não é algo buscado por alguém. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que é algo que vem do Senhor. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Existem duas chamadas. A chamada universal, Deus chama todos para a obra da pregação do Evangelho. Então eu e você somos chamados para essa obra da pregação do Evangelho. Todo irmão da igreja também é chamado para essa obra da pregação do Evangelho. Agora existe também a chamada específica. É aquela chamada que Deus escolhe alguém a dedo para exercer uma obra. Deus, por exemplo, pode ter escolhido você, pode ter escolhido um dos teus alunos para exercer um ministério de propagar a sua mensagem, de propagar o seu Evangelho, de propagar o reino de Deus. E o ministério de Jesus, de acordo com Isaías 53, é esse ministério do Cordeiro que se entrega em nosso lugar. Essa chamada de Jesus é uma chamada específica, é uma chamada que Deus dá para ele exercer esse ministério e nos resgatar, e ele exerce muito bem. Isso me faz refletir, te faz também pensar que nós como cristãos também precisamos abraçar esse chamado, abraçar esse ministério. Faça essa pergunta para o teu aluno: será que você foi chamado pelo Senhor? Deus tem falado com você a respeito de algo? Deus tem incomodado você através do Espírito Santo para você buscar mais da presença dele porque ele quer te usar? Isso aqui é importante, tá? Finalizando então esse primeiro ponto, apresente para o teu aluno agora a ação do tópico 1. Apresente essa primeira ação para o teu aluno, tem uma dinâmica aí para você trabalhar. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o ministério terreno de Jesus. Esse é o segundo ponto da nossa lição. A gente precisa entender que Jesus também exerceu um ministério terreno. Ele exerceu um ministério como homem. A gente precisa compreender isso aqui. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. A gente entende à luz da palavra de Deus que Jesus é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. À luz da palavra de Deus, percebendo aí os 4 evangelhos, nós vamos entender que os 4 evangelhos apontam Jesus a partir de uma perspectiva. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus e o seu ministério como Jesus Messias Rei, aquele que foi profetizado pelos profetas e se cumpre nele esse ministério de Deus. Então Jesus é visto como um descendente de Davi, um Messias real, lá em Mateus. Você vai perceber sempre isso. Quando você olha para Marcos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus agora exerce o ministério dele no serviço, como servo. Jesus está sempre agindo, realizando milagres, realizando proezas. E você percebe também em Marcos nenhum registro sobre genealogia de Jesus, família de Jesus, mas sim sobre o ministério, a ação, o serviço. Porque Marcos, quando escreve esse evangelho, ouvindo as mensagens do apóstolo Pedro, ele escreve esse evangelho para os irmãos que estão em Roma. E os romanos precisavam compreender a ação de Jesus. Esse Jesus que age, esse Jesus que faz, esse Jesus que está trabalhando no seu ministério. Quando você olha para a Bíblia agora, para o Evangelho de Lucas, você vai perceber no Evangelho de Lucas uma mensagem diferente. Lucas começa a trabalhar agora o Jesus homem, 100% homem, e é esse Jesus que é 100% homem, que está entre as pessoas, que tem uma família, que tem uma genealogia, que tem uma descendência. É um Jesus que vem de uma descendência, melhor dizendo, é um Jesus que tem um parentesco, é um Jesus que mora em Cafarnaum, é um Jesus que está presente, é um Jesus que sente fome. Você vai perceber isso lá no Lucas. E você vai perceber também que o Lucas demonstra que todos os milagres de Jesus são realizados não pelo poder de Jesus, pelo poder divino. Jesus é Deus lá.
mas ele deixa claro que é pelo poder do Espírito Santo. Então a ação do Espírito Santo é apresentada em Lucas. Tudo que Jesus faz é pelo poder do Espírito Santo lá em Lucas. Já João, escrevendo o Evangelho, João escreve o Evangelho trazendo também uma resposta. Ele apresenta Jesus como Deus, o Deus encarnado, um Deus que está conosco, um Deus que está agindo, um Deus que está presente. Então, quando a gente observa aqui o ministério terreno de Jesus, nós estamos parando para pensar nesse Jesus que ao mesmo tempo é humano, mas ao mesmo tempo é Deus. E Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipenses, a carta aos Filipenses, ele faz questão de dizer àqueles irmãos, lá no capítulo 2, versículo 5 a seguir, que Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez em forma humana, exercendo esse ministério. E esse ministério foi o ministério da propagação do Evangelho. E João, capítulo 1, versículo 14, João faz questão de dizer aquilo que eu acabei de explicar para você, que Jesus é esse Deus encarnado que habitou entre nós. É um Deus que exerce esse ministério, é um Deus que está conosco, nos ajudando a avançar cada dia. Eu espero que você esteja compreendendo sobre isso, sobre esse Jesus que cumpre o seu ministério. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, nós entendemos que Jesus, sendo rico em glória, se fez pobre. Ele esteve presente. Aquele Jesus que, como Lucas registra, é um Jesus que está perto das pessoas, é um Jesus que no seu ministério conhece a necessidade dos outros, que no seu ministério ajuda o pobre, abraça as crianças, abraça a viúva, ajuda aquele que está precisando, abençoa aquele que é leproso, por exemplo, aquele Jesus que está perto das pessoas. Esse Jesus que a gente vê aqui é a luz da palavra de Deus no seu ministério. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecador em nosso lugar. Ele tomou no seu ministério os nossos pecados. Ele nos resgatou, mesmo estando afastados de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito que Jesus se fez amaldiçoado por nós, para nos resgatar nesse ministério de glória. Isso aqui foi propósito de Deus, plano de Jesus, plano eterno. Mateus 4:2 está escrito também lá em Lucas 4:2 que Jesus, esse Jesus, ele orava, ele jejuava, ele tinha necessidades como eu e você. Lucas 22:53, ele ia nas sinagogas compartilhar o evangelho, compartilhar a mensagem do reino. Lucas 6:18, ele curava os enfermos e abençoava os necessitados. Esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que está agindo no seu ministério, esse Jesus que está fazendo algo por alguém. João 10:11, ele faz questão de dizer que ele é o bom pastor e ele é aquele pastor que dará a vida por suas ovelhas. Então, no seu ministério, esse Jesus é esse ministério pastoral, cuidando das pessoas, cuidando daquele que é necessitado, cuidando de mim e de você. Um detalhe que você precisa entender: Jesus não mudou, seu ministério continua sendo exercido até hoje, nos nossos dias. Esse Jesus está trabalhando hoje, esse Jesus está nos ajudando, esse Jesus está conosco, o Jesus está do nosso lado. E ele nos dá o exemplo. O nosso ministério também deve ser assim: ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa. Isso aqui faz parte do ministério de Jesus. Finalizando o segundo ponto da nossa lição, apresente a ação tópico 2 para os teus alunos e vá agora para o terceiro ponto da tua aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o ministério messiânico de Jesus. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. O que significa isso? Quando a gente para pensar na palavra Messias, Jesus é aquele que foi profetizado, de acordo com Mateus, pelos profetas. E Jesus é aquele que cumpriu as profecias no seu ministério. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, sobre como seria o seu nascimento, como seria o seu ministério, sua forma de pregar, como ele agiria, e Mateus demonstra isso para a gente. Salmos 22, versículo 16 a 18, você vai perceber que Jesus é apresentado, especialmente no Salmo 22, o Messias é apresentado como aquele que sofre. E lá em Mateus e Lucas também, a gente vai entender que Jesus é aquele que sofre na cruz do Calvário em nosso lugar. Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 6, está escrito
que Jesus, ou o Messias, nasceria e propagaria o reino de Deus. Isso aqui é importante a gente entender. Então esse Jesus, ele é profetizado pelas Escrituras, pelos profetas. Isso se cumpre nele. Mateus registra isso, Marcos também demonstra, Lucas também, João também. E ele exerce esse ministério de uma forma espetacular. Ele é o Messias escolhido. Um pequeno detalhe que a gente precisa entender. Além dele ser o Messias, ele é da linhagem de Davi. Ele é da linhagem também de Judá. E a Bíblia também faz questão de dizer que ele é descendente direto de Adão. A Bíblia demonstra que ele é o segundo Adão, aquele que nos resgata, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro cai e peca, mas Jesus é esse segundo perfeito que nos resgata. Isso que a gente precisa entender. A Bíblia também demonstra para a gente que esse Jesus, o Jesus que nós servimos, ele também é o supremo sumo sacerdote, sem ser descendente, por exemplo, de Arão, mas ele é descendente, de acordo com a Bíblia, ele vem da linhagem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Gênesis fala sobre esse Melquisedeque, que o próprio Abraão, pai de Arão, pai dos descendentes de Arão, teve que tributar a Melquisedeque. Jesus é dessa linhagem. Esse Jesus é dessa linhagem sacerdotal e ele tem o seu ministério sacerdotal como Messias, que é rei, que é sacerdote, que ao mesmo tempo é o profeta. É aquele que anuncia as boas novas. É aquele que traz a mensagem do reino. Eu espero que Deus em Cristo possa usar você na escola bíblica dominical da sua igreja. Deuteronômio 18:18, o próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta mais poderoso do que ele, que seria o Messias. Esse Messias é Jesus. Lucas registra algo a respeito disso. Lucas 24:19 diz que as palavras de Jesus eram poderosas, mas os seus atos também. Então você percebe que Jesus, ele trabalha, ele exerce esse ministério de uma forma espetacular. Gente, finalizando aqui o terceiro ponto, apresente a ação do tópico 3 e vá agora para o quarto e último ponto da tua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Qual é o seu chamado? Esse quarto ponto traz aqui uma reflexão para os teus alunos. Jesus, ele exerceu seu ministério, ele exerceu seu chamado em cumprir a obra de Deus, em ir até a cruz do Calvário para nos resgatar. Ressuscitou ao terceiro dia e está vivo conosco. E agora você pode voltar o teu olhar nessa aula para o teu aluno, perguntando para ele qual é o teu chamado. Você foi chamado por Deus, esse chamado específico arde no teu coração? Isso aqui é importante a gente destacar. Lá em Lucas 10:2 está escrito que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E Deus está à procura de pessoas como você, que se coloca à disposição, mas ao mesmo tempo é chamado por Ele, sem ser merecedor. Ele te chama para essa obra específica, Ele te chama para essa obra específica, para você também compartilhar o reino de Deus e as boas novas. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Finalize a tua aula aí, apresentando a ação do tópico 4. A nossa próxima aula, lição de número 5, já está disponível no canal. Gente, um beijo no teu coração. Até lá, em Cristo Jesus. Eu espero que Deus te abençoe poderosamente, tá? Estamos orando por você e te aguardamos aqui em nome do Senhor Jesus. Até lá e a paz do Senhor.